Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Aqui você encontra contos, relatos, casos criminais, mitologias, curiosidades, histórias, enfim, de tudo um pouco. Um canal eclético. Cada dia narrarei aqui um conteúdo, um tema, um tópico diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode estar se inscrevendo no canal, deixando gostei, compartilhando esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. No espaço reservado para comentários, você pode estar deixando a sua opinião com respeito, é claro, e também deixando sugestões de temas, histórias, curiosidades para que sejam narrados aqui por mim. E se quando acabar o vídeo você ainda quiser receber notificações do canal, vai lá no sininho, na opção todas e ativa. E aí, toda vez que tiver conteúdo aqui no canal, você será notificado. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, farei uma pergunta para vocês. Até que ponto o trauma pode mudar uma pessoa? Ouçam com atenção esta história que estarei narrando e depois pensem. A besta que me criou. Por muitos anos eu ignorei como era ter uma vida normal. Eu vivia longe do mundo, longe de tudo, num verdadeiro inferno. Deixe-me explicar. Depois que minha mãe me abandonou, fiquei aos cuidados do Pedro, desde que eu tinha apenas 3 anos de idade. Vivíamos nas encostas de uma colina, longe da civilização e também das pessoas. Só ele ia à cidade uma vez por mês para vender as verduras que plantávamos e trazer outros alimentos. Ele me criou para ser uma boa mulher para ele. Ele só me ensinou o básico para entender leitura e um pouco de matemática. Ele nunca me mandou para uma escola. Quando fiz 15 anos, de presente, ele abusou de mim pela primeira vez. Apesar de eu gritar, chorar, ninguém conseguia me ouvir. Ele ficou com raiva por causa do meu escândalo e me amarrou a um tronco no pátio por 2 dias, sem me dar comida ou bebida. Depois daquele castigo, não tive escolha a não ser submissa a seus ataques. Embora me enojasse toda vez que ele me tocava, então chorava silenciosamente, engolindo as minhas lágrimas impotentes. A cada dia que passava, eu odiava mais e mais. Longe de cuidar de mim, ele apenas me maltratava e humilhava, ainda mais quando eu perguntava sobre minha mãe. Aquela mulher sempre foi uma qualquer, ela nunca ligou para você. Ela era uma alcoólatra que te vendeu por algumas moedas. Ela te abandonou por um motivo e apesar dos anos que ela teve para te procurar,
ela nunca o fez. Se ela, nem mesmo sendo sua mãe, te amou, como você acha que outra pessoa amaria? Você é inútil. É inútil. Nem mesmo para agradar um homem você serve. Suas palavras eram como punhais que perfuravam o meu coração. Eu me sentia miserável pensando na minha triste existência, na impossibilidade de partir daquele lugar. Ele não só me mantinha prisioneira fisicamente, mas também mentalmente. Ele me dizia que as pessoas eram más e que se eu o deixasse, iriam me machucar, que eu passaria fome, que ninguém cuidaria de mim como ele cuidou. Ele me contou sobre agressões, assassinatos, depravações das pessoas, que eles tirariam os meus órgãos enquanto eu ainda estivesse viva para vendê-los, que o mundo era muito perigoso, que eu não estaria melhor em nenhum lugar do que naquela casa. Com sua manipulação, ele me tinha totalmente sob seu controle. Então me resignei a fazer o que ele me mandava e a obedecê-lo para não ter problemas. O abuso dele estava piorando. Ele me amarrava e fazia coisas insanas comigo. Não se importava se eu sangrava ou se eu chorava de dor. Para ele, eu não passava de um simples brinquedo para sua diversão, ou melhor dizendo, para sua perversão. Tudo o que ele fazia era para me machucar. Eu não tinha onde me refugiar, a não ser Foster. Foster era um cavalo que eu adotei como amigo, desde filhotinho. Doeu-me muito quando ele obrigou a trabalhar ao sol sem dar-lhe água. Vi-o cansado e exausto, a sofrer chicotadas que o Pedro lhe dava. E eu ali, sem poder fazer nada, pois às vezes que eu me atrevi a falar alguma coisa, ele pegou as rédeas do cavalo, colocou em mim e me deu chicotadas como se eu fosse uma égua. Me maltratou muito. O que ele faria com o cavalo fez comigo. Certa manhã, levantei-me e fui dar água ao Foster como de costume, mas desta vez meu amigo não estava de pé, estava caído no chão. Aproximei-me e pude ver uma expressão de dor em seus grandes olhos negros. Gritei pelo Pedro, que saiu de casa muito bravo por eu tê-lo acordado com os meus gritos. Ele veio até Foster e me disse que sua perna estava quebrada. Então eu tive que colocá-lo no chão, pois ele não serviria para nada. Ele pegou uma faca grande que sempre carregava no cinto e enfiou no coração de Foster diante dos meus olhos. Foster emitiu um grito alto de dor. Depois de alguns minutos, esvaiu em sangue até a sua morte. Fiquei pasma ao ver
como aquele bicho acabou com a vida do meu amigo. Minhas lágrimas não paravam ao sentir a dor no fundo da minha alma. Até que reagi e corri para cima do Pedro. Este, então, me derrubou no chão e, com as mãos no meu pescoço, ele pressionou até eu sentir que a vida estava me deixando. Quando pensei que morreria em suas mãos, porque já estava sem fôlego, ele me soltou, me fazendo tossir até que eu pudesse respirar novamente. Então ele me disse para ir ajudá-lo a pescar. Foster nos daria uma boa carne por algumas semanas. Eu não podia acreditar como aquele homem era cruel. Ele me disse que se eu colocasse as minhas mãos nele novamente, ele as cortaria. Ele não estava brincando. Com a dor no coração e com lágrimas escorrendo pelo rosto, tive que limpar, picar e cozinhar o meu amigo, que eu não queria comer, mas novamente Pedro me bateu e, abrindo minha boca, ele enfiou pedaços da carne do meu cavalo na minha garganta. Depois, cobria minha boca, me forçando a engolir. A partir daquele momento, fiquei com um frio e um sentimento de vingança cresceu em mim. A cada dia eu pensava em uma forma diferente de tirá-lo da minha vida, se é que vocês me entendem. Isto alimentava a minha alma e me dava forças para continuar vivendo. À noite, eu o via dormindo ao meu lado e pensei como seria fácil exterminá-lo. Era só cravar-lhe uma faca no coração, como ele fez com Foster. Mas aquele ser, aquele maldito do Pedro, era astuto. Parecia ter adivinhado meus pensamentos. Amarrou as minhas mãos na cama, impedindo-me de levantar e atacá-lo. Eu parecia perdida. Não sabia como acabar com ele e me libertar daquele cativeiro maldito. Até que, uma tarde, se apresentou a oportunidade de realizar a minha vingança. Eu estava cozinhando quando ouvi os gritos apavorados de Pedro pedindo socorro. Ele caiu de uma árvore e quebrou o pé. Corri para ver o que estava acontecendo e pude ver uma fratura exposta. Naquele momento, pensei em esfaqueá-lo com a faca que havia caído ao lado dele. Mas Pedro era um homem forte, então fiquei com medo que ele se defendesse e que eu levasse a pior. Eu era magra, pequena e frágil, mas com muito esforço consegui levá-lo para casa. Deixei ele na cama, onde ele uivava de dor, enquanto seu rosto suava profundamente. Ele parecia fraco e vulnerável, mas mesmo assim não perdia o desejo de me atacar. Mulher estúpida, não fique aí parada. Cure minha ferida e amarre minha perna para que eu não sangre até a morte. Você é uma inútil.
Sempre foi uma vadia inútil, igualzinho à sua mãe. Essas palavras do maldito ecoaram em minha mente e me deu coragem. Lembrei-me do que ele tinha feito a Foster, o meu cavalo, e disse-lhe com a faca na mão: a única solução que temos agora é sacrificá-lo para acabar com sua dor, assim como você fez com Foster, e eu também vou usá-lo como alimento. Ele estava olhando para mim com perplexidade e terror. O que você está dizendo? Eu não sou um animal. Você pagará caro por suas palavras. Você vai ver quando eu me recuperar. Vou arrancar seus olhos e vou arrancar sua pele com você ainda viva, miserável e ingrata. Eu ri escandalosamente, uma risada estridente. Claro que você não é um animal. Os animais são nobres. Por outro lado, você é uma fera sem coração. Quer me punir? Veremos se você consegue sair do inferno, seu velho pervertido. Eu me lancei sobre ele, destemidamente, e enfiei a faca no seu coração. Ele gritou como a fera que era, mas não morreu, mesmo eu torcendo a faca no seu peito e o seu sangue sair com jatos. Neste momento, ouvi um grito que vinha do lado de fora da casa, algo que me impressionou. Como nunca ninguém tinha estado naquele local antes, amarrei o Pedro, que ainda estava vivo, e coloquei um trapo na boca dele para que seus barulhos não pudessem ser ouvidos. Ouvindo os gritos, saí e fui ver quem era. Ao sair, encontrei dois homens que se diziam à procura de uma ovelha perdida de seu rebanho, pastores talvez, e pediram-me água e alguma coisa para comer. Disse-lhes que sim, que não havia problema, que podiam tirar água do poço, aliás, toda a água que quisessem, até para se lavar. Enquanto isso, eu preparava a comida para lhes servir. Eu também tinha medo daqueles homens, pois só de conhecer Pedro e sua perversidade, não conhecia mais ninguém. Então pensava que todos eram iguais. Então me comportei de maneira gentil e solícita para não provocá-los. Os homens me agradeceram e eu entrei em casa para cozinhar algo para eles. Fui ao quarto onde estava Pedro, tirei-lhe a faca do coração e com a mesma tirei partes das coxas dele para cozinhar para os forasteiros. Pedro olhou para mim com os olhos arregalados pela dor que sentiu ao cortar as pernas, e seu rosto estava cada vez mais contorcido, até que seu corpo começou a chicotear. Acho que o seu corpo teve essa reação pela resposta a espasmos causados pela dor e pelo sangramento, até que o seu coração, já despedaçado, parou de bater. Com partes da perna e do coração, preparei um ensopado que os forasteiros comeram com grande entusiasmo. No final, me agradeceram e me pediram mais um favor. Queriam ficar aquela noite para descansar. Eu olhei para eles sem dizer nada. Então, o mais novo me olhou e disse: Senhorita,
Não tenha medo, não vamos fazer-lhe mais. Não somos pessoas ruins. Se isso não te incomoda, poderia nos deixar dormir no celeiro. Ao que acenei com a cabeça. Eles saíram da casa e eu fiquei sozinha com o corpo do Pedro. Aproveitando que já estava sem ele, fiz algo que sempre quis, mas nunca ousei. Verifiquei seus pertences, principalmente uma caixa de madeira que ele cuidava com um zelo e mantinha sempre trancada a chave. Quebrei a caixa com um machado e tirei o conteúdo que havia dentro. Tinha dinheiro e algumas joias, mas o que me chamou mesmo a atenção foi um recorte de jornal e uma carta. Abri e percebi que era uma carta da minha mãe. A carta dizia assim: meu irmão Pedro, perdoe-me pelo que vou fazer. Você sabe que não temos futuro aqui. Quero poder dar algo melhor para minha filha. Por isso vou para a cidade trabalhar para ganhar dinheiro e ter um lugar para morar e levar a minha filha comigo. Já tenho uma oferta de emprego em uma casa de família rica. Quero ganhar a confiança deles para poder levar a minha filha. Eu prometo a você que será apenas por um par de meses. Ela te ama. Assinado Lucy, e eu te amo também. A minha mãe não tinha me vendido. Tinha prometido voltar para mim e para o Pedro. O Pedro era meu tio. A verdade bateu-me. Não sabia como aceitar aquela revelação. Fiquei a pensar no que tinha acontecido para que o irmão da minha mãe fizesse aquilo comigo. E por que minha mãe não quis voltar? Mas ao revisar o jornal, recebi minha resposta. Eles encontraram uma mulher chamada Lucy Garcia, com a garganta cortada em uma via pública. Aparentemente foi um roubo, já que ela não estava com os seus pertences. O autor de tal ato não foi encontrado, nem há pistas do autor do crime, um crime tão macabro. E naquela caixa estavam os pertences da minha mãe, parte dos documentos dela e provavelmente as joias que estavam ali também deveriam ser dela. Aproximei-me do corpo flácido e morto de Pedro e cuspi com ódio e nojo. Decidida naquele momento pegar alguns pertences e esperar pela manhã. Na manhã seguinte, a dupla de pastores, acho, foi se despedir de mim. Muito obrigado, senhorita, por toda a gentileza. Se houver algo que possamos fazer por você, não hesite em perguntar. Eu já tinha pensado naquilo. Vi que eram boas pessoas. Disse a eles que eu precisava ir para a cidade e eles concordaram em me levar. Fui buscar os meus pertences junto com o dinheiro e as joias encontradas e me despedi daquele lugar maldito e desastroso. Quando cheguei na cidade, tudo era novidade para mim. Procurei um quarto para ficar e um emprego de servente em uma casa grande.
Eu tinha uma nova vida, eu estava livre, podia ser feliz. Depois de alguns dias em que tudo corria bem e eu me sentia satisfeita, pois na casa onde trabalhava era tratada com respeito e carinho, uma coisa que eu desconhecia a minha vida inteira. Por isso me afeiçoei à dita família, principalmente à avó da casa, que me tratou com muito carinho. Mas com o passar dos dias, algo novamente fez a minha felicidade desaparecer. À noite eu acordava, suando, ouvindo as palavras de Pedro, que me insultava. Eu abria os olhos e procurava com medo na escuridão do quarto, mas não via nada. Achei que tudo era fruto da minha imaginação e tentei dormir de novo. Quando acordei, me senti cansada e muito fraca. Minhas tarefas eram pesadas para mim e a vovó Maria percebeu isso. Filha, o que está acontecendo? Por que você parece tão cansada? Você tem problemas? Confie em mim, querida. Talvez eu possa te ajudar. Não, Dona Maria, estou bem. É só calor do verão escaldante que me cansa. Vou melhorar. Mas muito obrigado por se preocupar comigo. Eu nunca tinha visto bondade nas pessoas. Então eu a amava cada dia mais. Quando voltei para o quarto que aluguei, estava muito cansada. Apenas pulei na cama e dormi com sono profundo. Mas todas as noites eu acordava na mesma hora, ouvindo a voz do maldito Pedro. Aos poucos isso foi aumentando e eu não só o ouvia, como via a sua silhueta em meu quarto e cada noite chegava mais perto. Vendo apenas seus olhos cheios de raiva, como um demônio, o medo se apoderou de mim. Implorei que me deixasse em paz, mas ele riu, produzindo grande terror em mim. Você me mandou para o inferno. Disse para eu ir para o inferno. E eu voltei para fazer você pagar. Bem, aqui estou eu. Você nunca vai se livrar de mim. Você é minha. Nunca se esqueça disso. Estarei te atormentando para sempre. Suas palavras produziram em mim uma grande angústia. Eu chorava de medo cada vez que ele aparecia. Pensei algumas vezes até em tirar a minha própria vida, mas sabia que essa não era a solução, pois não me livraria dele, nem com a morte. Já num momento em que aquela sombra apareceu tão perto, que parecia que podia me tocar, tremi de medo. E o horror foi pior quando senti-lo ao meu lado. Isto paralisou meu coração e uma corrente de medo percorreu todo o meu corpo. Ele conseguiu me tocar, me imobilizou muitas vezes sem vê-lo. Eu apenas sentia sua presença com um cheiro nojento e sua energia. Ele conseguia
abusar brutalmente de mim, do mesmo modo que fazia enquanto estava vivo. Entre gritos, pedia para ele me deixar, mas isso deixava ainda mais furioso. Senti seus golpes em meu rosto, fazendo minha boca sangrar. Era um pesadelo que eu vivia cada noite com mais violência. Um dia, quando eu não conseguia mais esconder os hematomas no rosto e no corpo, vovó Maria me levou para o quarto dela. Filha, por favor, me diga quem fez isso com você. Eu prometo que não vou te julgar. Confie em mim. Eu não conseguia mais esconder o que estava acontecendo comigo e abraçando-a e deitando no seu colo, contei tudo chorando. Ela acariciou a minha cabeça e disse: eu sei o que você está passando. Também passei por algo parecido na minha juventude. Também fui atormentada por um espírito maligno, cheio de ódio. Mas uma tia me ajudou. Pegue este talismã de proteção consagrado. Já estou velha e não tenho mais muito tempo aqui, então não preciso mais dele. Tirando o talismã que usava no pescoço dela, e entregou para mim. Não só você deve usar o talismã. Este homem não está enterrado em solo sagrado. Por isso sua alma anda livre. Você deve recuperar o seu corpo e enterrá-lo num cemitério. Você deve colocar o que sobrou dele em um saco preto, junto com as ervas que anotarei em um pedaço de papel e levar para o cemitério. Naquela noite, cheguei em casa com o talismã e adormeci. De madrugada acordei no horário de sempre e senti novamente a presença de Pedro, mas ele não conseguia mais se aproximar de mim. Com raiva, ouvi seus palavrões. Maldita mulher! O que foi que você fez? Não pense que com essa porcaria vou parar de te machucar. Vou pegar quem você mais quiser. Ele disse isso e desapareceu. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, recebi a notícia de que vó Marinha tinha morrido. Encontraram-na na cama, com uma expressão de horror, com a boca e os olhos arregalados, e no pescoço marcas de 2 mãos grandes, que pareciam como queimaduras em sua pele. Eu deixei bem claro que foi Pedro que fez aquilo com ela. Chorei na frente do seu caixão e pedi perdão. Senti tanta dor e tanta culpa que por minha causa aquela bondosa senhora teria perdido a vida nas mãos de um espírito infame. Naquele dia, à tarde, fui novamente na casa dos meus pesadelos, em busca do corpo de Pedro. Quando cheguei, estava completamente destruído. Quase nada sobrou, apenas os ossos que os ratos haviam deixado, com um pouco ainda de carne seca grudada neles. Calcei umas luvas e, aguentando aquele mau cheiro e as lembranças que aquele maldito lugar me trazia,
separei os ossos com nojo e os coloquei num saco de pano preto com as ervas que vovó Maria havia me indicado. Voltei para a cidade e fui para o cemitério em uma vala comum que estava com uma porta de madeira deteriorada. Entrei para jogar aquele saco de ossos. Desde aquele dia, não voltei a sentir a presença de Pedro. Já se passaram vários anos e agora, finalmente, consigo viver tranquilamente, deixando aquele maldito passado como uma lembrança feia. Só lamento que, por causa da confiança da minha mãe no seu próprio irmão, eu tive que viver uma vida de maus tratos e sofrimento. O cuidado dos filhos deve ser sempre dos pais e, em hipótese alguma, entregá-los a outra pessoa que não seja capaz de lhes dar amor, de lhes dar o mínimo necessário para ser feliz. Pensem comigo, minha mãe acreditou no seu irmão e mesmo assim não tive a proteção que eu precisava. Mesmo que seja um irmão, não sabemos as intenções das pessoas, mesmo se for um parente muito próximo. Nunca se sabe realmente as perversões ocultas que essa pessoa pode ter. Créditos a quem interessar. Ou seja, não tem os créditos de quem escreveu esse relato. Então, é uma coisa a se pensar, né? Muitas vezes achamos que quem está do nosso lado vai poder estar nos ajudando, nos amparando, mas nunca saberemos 100% com certeza as intenções das pessoas que estão ao nosso redor. Veja a destruição que o trauma fez na vida dessa moça, o sofrimento, a dor, a angústia. E se não bastasse todo o sofrimento em vida, teve a parte sobrenatural. Muitas das vezes pode-se dizer que ela teve alucinações, né? Que talvez ela não visse, olhando aqui pelo lado da ciência, mas eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que foi um espírito vingativo, sim. Mas se não for, olha o estrago que o trauma fez na vida dessa moça. E mais uma vez, não confie em ninguém, não coloque seus filhos, a sua criança indefesa na mão de ninguém. Nunca sabemos a verdadeira intenção das pessoas. Mas deixar uma ressalva aqui. Tudo leva a crer que ele matou a irmã, né? A irmã não teve culpa. E pela carta, a irmã amava ele e confiava nele. E mal sabia que o inimigo estava ali do lado. Bem, se você ficou até o final do relato, se inscreve no canal, deixe suas opiniões nos comentários do vídeo, compartilhe esse vídeo o máximo que vocês conseguirem, se gostarem, pois, como eu digo, o canal não é monetizado e já estamos chegando pertinho de bater as horas, só que ainda falta bastante inscritos. Precisamos de no mínimo 1000 inscritos para poder monetizar esse canal, para poder fazer algum
pouquinho de lucro com ele. Bem, se você quer continuar recebendo notificações de vídeo, ative o sininho das notificações. E se você quiser dar uma força monetariamente falando para o canal, a chave do Pix eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Lembrando que toda ajuda que vocês puderem dar vai ser muito bem-vinda. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.